Agradeço o amável convite para me poder juntar a esta conferência internacional sobre a estratégia dos Açores para o espaço. Uma conferência muito importante, num timing muito oportuno, num momento essencial de mudança estratégica à escala global, à escala nacional, regional. Eu fui relator sombra no Parlamento Europeu para o Programa Europeu do Espaço. Representei o meu grupo político, os socialistas e democratas, mas foi um programa que reuniu sempre um largo consenso sobretudo dos grupos políticos mais pró-europeus e que querem ver a Europa com uma voz relevante do ponto de vista estratégico à escala global. O espaço não tem limites, mas o Programa Europeu do Espaço, tal como o delimitámos, em termos das prioridades, e há pouco o Sr. Diretor-Geral já falou muito dessas prioridades, mas também como lutámos para que o programa não fosse excessivamente delimitado no seu potencial financeiro, porque, como sabem, na fase final foi necessário conciliar o quadro de financiamento plurianual, 2021-2027, com os programas de recuperação e resiliência, a Next Generation EU, mas o Parlamento Europeu lutou de forma muito determinada pela importância de manter um financiamento significativo para o Programa Europeu do Espaço. E com os seus principais pilares, de que já foram aqui referidos, o Galileu, o Copérnicos, o GovSat para as ligações e comunicações seguras entre os governos, tão importante que tem sido para a cibersegurança ou agora para a coordenação das políticas, por exemplo, de resposta à pandemia. Bem, esses pilares são fundamentais. Eu vou usar esta palavra de propósito, são um hub fundamental de geração de conhecimento e de soluções, sem as quais, sem o Copérnicos, sem o Galileu, diria mesmo sem o GovSat, prioridades europeias como o Green Deal ou a transição digital inclusiva não têm suporte para serem estratégias vencedoras. Estratégias vencedoras para a relevância e para a autonomia estratégica da União Europeia, mas também para a afirmação dos seus territórios, para o desenvolvimento sustentável, para a reconfiguração do tecido económico e social, face a um contexto de profunda aceleração tecnológica e também face ao outro desafio que temos. Temos dois grandes desafios globais e também europeus, sermos líderes e estarmos à altura, sermos relevantes, em primeiro lugar, da transformação face à aceleração tecnológica e, em segundo lugar, do combate às alterações climáticas. E, enfim, este é um tema tão atual no momento em que se procura chegar a acordo na Cimeira de Glasgow. E desafios e prioridades em que também, e eu gostaria de o referir aqui, porque muitas vezes temos a ideia que estes programas são tecnológicos, tecnocráticos, não, são profundamente políticos, são profundamente sociais e a União Europeia tem que embeber também nestes programas os seus princípios, os seus valores partilhados, o respeito pelo Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos, pela centralidade das pessoas, que é absolutamente fundamental, quer no desenvolvimento das soluções, quer na sua aplicação, na sua concretização, fazer as coisas para que as pessoas vivam melhor, para que o planeta seja mais equilibrado, mais sustentável, para que se mantenha a biodiversidade. Não foi, obviamente, por acaso que classifiquei há pouco o Programa Europeu do Espaço como um hub. Numa sociedade que evolui de uma textura de rede para uma textura neuronal, ser um hub, ou seja, ser uma centralidade onde confluem conhecimento, recursos, para responder a necessidades globais, e como tal, também necessidades nacionais, regionais, locais, individuais, é a forma mais inteligente e prática de ter sucesso. E foi por isso, nesse contexto, e filo em diversas intervenções no Parlamento Europeu, das várias formas em que podemos fazer, perguntas, emendas, intervenções na Comissão, intervenções em plenário, que sempre defendi a aposta dos Açores em ser um hub transatlântico para o setor aeroespacial. Usei, aliás, e confesso-vos que usei muitas vezes o exemplo dos Açores e aquilo que ia conhecendo dos programas, das iniciativas, das parcerias, para projetar a ideia
de que o espaço não é apenas um território de competição geopolítica. É um território brutal de competição geopolítica e geoestratégica, mas não é apenas um espaço de competição geopolítica e geoestratégica. Não é apenas o espaço de competição entre os ticuns da nova era industrial, entre os Bezos e os Musks e outros que querem chegar mais depressa ao dito espaço. Ou não é aquilo que, como muitos também alegam, aquela zona fantasmagórica, direi assim, a terra dos drones, enquanto fantasmas intrusivos da nossa vida, ou a terra da Guerra das Estrelas, onde existe, onde é de facto o espaço da Guerra das Estrelas há muito tempo, mas é também, e deve ser sobretudo, um catalisador para somar os centros de conhecimento, as empresas, sejam elas grandes, pequenas, micro, startups, há tantas startups luminosas a traçar os céus, a traçar o espaço, as instituições, para criarem soluções viáveis, produtos, serviços, bens públicos, para criar emprego, riqueza, bem-estar. Tenho por isso vindo a acompanhar com muito entusiasmo a transformação que o Hub dos Açores tem sido, sempre foi e continuará a ser em muitos domínios e que visa colocar-se na linha da frente da tecnologia e, sobretudo, na linha da frente da tecnologia ao serviço das pessoas. Notei, aliás, uma referência recente de algo muito importante, a possibilidade que um centro como este pode permitir dar aos açorianos, aos talentos dos Açores, que se formaram alguns deles fora dos Açores, mas podem regressar, os que se formaram nos Açores e podem ficar, e os que não são dos Açores e podem ir para os Açores. Enfim, deixem-me falar um pouco aqui do meu Alentejo. Enfim, eu não nasci no Alentejo, mas tenho uma referência muito, enfim, de pertença ao Alentejo. É também um arquipélago, é também um arquipélago com desafios similares. E é por aqui, por estas células que fixam, estas células de excelência que fixam competências, que nós podemos multiplicar e criar o tal desenvolvimento territorial integrado para o século XXI. Reforço a ideia de confluência estratégica. Esta ideia facilita tudo. Nesta estratégia para os Açores, dos Açores para o espaço, sempre confluíram a vontade política regional e a vontade política do Governo da República. A cooperação sempre foi, e acredito que continuará a ser, exemplar. E a essa confluência foram sendo somadas outras confluências, que foram dando raízes internacionais à ideia e que a tornaram também muito apetecível, como viram há pouco, pela intervenção do Sr. Diretor-Geral, para a concretização das políticas europeias e quer também para a criação de links globais. Por isso, tendo começado esta minha breve intervenção, e nós aqui no Parlamento Europeu estamos treinados para usar o tempo que nos dão, e portanto eram 7 minutos, não sei se já passei um bocadinho, mas para terminar esta minha breve intervenção, tendo começado por me referir ao Programa Europeu do Espaço, não tenho dúvidas que esta estratégia já ganhou muito espaço para além do Programa Europeu do Espaço, sendo estratégica para a transição verde. É estratégica para a transição digital, como foi, aliás, também referido pelo seu presidente da Anacom. É estratégica para a modernização industrial, para a biodiversidade, para a comunicação, para a segurança global. Não vou fazer uma enumeração exaustiva. E por isso ela pode recorrer, não apenas ao Programa Europeu do Espaço, obviamente, mas pode recorrer a programas de coesão regionais e a toda a panóplia de programas e fundos nacionais, europeus e até, de outro teor, obviamente, fundos globais. Por exemplo, e só para dar um exemplo em que estive também muito envolvido, no caso da cibersegurança, inteligência artificial, interoperabilidade, ao Digital Europa, em que fui também relator sombra. E por maioria da razão, ao Horizonte Europa e às suas parcerias. Mas para vos falar do Horizonte Europa e das suas parcerias, tenho aqui ao meu lado alguém que teve um papel crucial no seu desenvolvimento e que poderá falar disso com muito maior conhecimento prático de intervenção e de inclusão do que eu. Por isso, muito obrigado por esta oportunidade, muito sucesso na implementação da estratégia e, se me permitem, eu autodenomino-me também pertencente ao Hub Transatlântico para o Espaço Aeroespacial dos Açores. Muito obrigado. Muito bom dia.
Não sei se me estão a ouvir, penso que sim. Caro Presidente do Governo Regional dos Açores, caros representantes de instituições e autoridades regionais, nacionais e europeias, caro colega e eurodeputado Carlos Zorrinho, minhas senhoras e meus senhores. A estratégia dos Açores para o espaço, que hoje tenho o prazer de debater convosco, é um salto de crescimento e de ambição num caminho que tem vindo a ser percorrido com sucesso desde o início dos anos 2000. Pode-se dizer desde o início deste século. Eu própria tive o privilégio de dar um contributo para este trajeto, já em 2003, na qualidade de diretora-geral do Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e Ensino Superior, no âmbito do Gabinete Português para o Espaço, que potenciava a nossa participação. Tínhamos entrado há pouco tempo na Agência Espacial Europeu como membro, a possibilidade da instalação nos Açores da primeira estação de rastreio de satélites em Portugal. E mais tarde, como ministra, entre 2013 e 2005, estive envolvida nas negociações da ESA com o Governo Regional, as quais possibilitaram a formalização do projeto na Ilha de Santa Maria em dezembro desse ano. Já nessa altura, existia a clara consciência das condições excepcionais dos Açores, nomeadamente em termos de características naturais e de localização para todas as atividades ligadas ao setor espacial. E a ambição de fazer daquele projeto não apenas um fim em si mesmo, mas o início de algo muito maior, como estamos a ver agora. É por isso, com grande orgulho, que estou hoje neste debate e agradeço muito o convite e que testemunha a evolução que tem sido registada ao longo das 2 últimas décadas. Desde a inauguração da estação de rastreio, que veio a ser feita no início de 2008, já pelo ministro Mariano Gago, que empresta aqui a minha homenagem, também no grande papel que teve neste projeto, os Açores receberam várias outras infraestruturas de grande importância. Muitas igualmente na Ilha de Santa Maria, mas também na Terceira, na Graciosa, e o projeto de uma futura antena geodésica nas Flores. E com São Miguel a desempenhar sempre um papel importantíssimo através da Universidade dos Açores e do Expolab, só para enumerar algumas instituições. Por outras palavras, os Açores, e muito graças a estes Portugal, já entraram claramente na era espacial. E, como esta estratégia demonstra, estão prontos para voos ainda mais altos. Literalmente voos mais altos. Tendo em conta a intenção de implementar um programa internacional de lançamento de satélites, o projeto do Porto Espacial na Ilha de Santa Maria e ainda a ambição de levar para o arquipélago vai-vem Space Rider da Agência Espacial Europeia. Mas esta estratégia não assenta apenas em infraestruturas e equipamentos. É acompanhada de planos para desenvolvimento de tecnologias relacionadas com o espaço, programas educativos, programas de capacitação e mobilização do sistema científico e tecnológico dos Açores. É acompanhada com um grande programa de investigação científica que pode ser financiado através de fundos nacionais e de fundos europeus, como já disse o Carlos Zorrinho, através, por exemplo, de concorrerem ao programa Horizonte Europa. E também claramente presente a dimensão da valorização destes investimentos em termos de crescimento económico e da criação de emprego. A este nível, parece-me particularmente relevante a atenção que é dada ao setor privado. A indústria espacial, como é reconhecida nesta estratégia, tem vindo a mudar radicalmente nos últimos anos. De início, a estratégia espacial, em todo o lado, era muito concentrada em grandes organismos públicos, em grandes organizações internacionais, sempre de cariz público, e passou a ser partilhada com os privados,
muito mais descentralizada, muito mais baseada no setor privado, também envolvendo as pequenas e médias empresas. Estes novos atores têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante, não apenas como parceiros das agências espaciais, mas também, em muitos casos, como principais impulsionadores dos projetos e como utilizadores dos resultados que se obtêm no espaço. Este novo contexto abre um leque muito interessante de possibilidades para as regiões que dispõem destas condições e fizeram os investimentos adequados para a economia do espaço. Uma forma interessante de atrair os fatores privados poderá ser o envolvimento em parcerias com a União Europeia através dos programas e de outros mecanismos de financiamento comunitários, e a esse respeito gostaria de deixar uma sugestão muito concreta. Muito recentemente, aliás, foi aprovada hoje uma das parcerias, fui relatora pelo Parlamento Europeu de uma nova geração de parcerias públicas e privadas, nomeadamente no seu conjunto são 11 parcerias, que constituem uma parcela muito significativa do Programa Europeu de Ciência e Inovação, o novo programa Horizonte Europa, que os Açores conhecem bem, o Horizonte 2020, e espero que continue a participar com uma grande participação no Horizonte Europa. Mas entre estas parcerias público-privadas encontram-se várias com pontos de contacto com o setor espacial. Desde logo a iniciativa relativa à aviação limpa, o Clean Aviation, que visa desenvolver a futura geração de aviões comerciais com níveis reduzidos de emissões de CO2. Mas também uma nova parceria, e essa é completamente nova, relacionada com o desenvolvimento das redes 5G e da investigação científica que vai preparar as redes 6G. E a parceria sobre a computação de alto desempenho, em que Portugal tem um papel muito importante, vai receber um dos supercomputadores que será instalado no Minho, mas que é para utilização de todo o país e de toda a Europa. Portugal, embora tenha melhorado muito a sua participação nos programas científicos europeus, que foi o caso do Horizonte 2020, tivemos muito bons resultados, continua, no entanto, a ter uma presença débil nas parcerias que já existiam, nestas parcerias públicas e privadas. E temos que ter muito atenção a esta questão, pois o peso relativo destas parcerias aumentaram no Horizonte Europa quando comparado com o anterior Horizonte 2020. E nada me deixaria mais satisfeita, até pela proximidade com que tenho acompanhado a evolução do setor espacial, do que ver os Açores a darem um exemplo ao restante do país, envolvendo-se nestas parcerias, envolvendo-se com sucesso nestas parcerias. Uma nota final, apenas para referir que a estratégia espacial portuguesa e a estratégia espacial dos Açores tem sido uma história de sucesso. E isso não acontece por acaso. Acontece porque houve um bom planeamento e continuidade. Continuidade por parte dos governos nacionais e, no caso dos Açores, dos governos regionais, sem inversão de rumo, independentemente de quem governava. É desta consistência e persistência que Portugal precisa em muitos outros campos. Muito obrigada e muitos parabéns aos Açores e ao seu presidente, meu caro amigo. Parabéns.